Ciência e Fé continua aqui falando da história judaica, na formação judaica cristã, da nossa cultura, com o professor Eduardo. Vamos continuar aqui. Mas houve também uma perseguição do catolicismo na Idade Média, muito forte do judaísmo. E a proposta da perseguição era: eles mataram o Cristo. Isso. Hoje, o judeu ele não enxerga, ele consegue fazer uma diferenciação. Essa palavra certo. me fugiu. Falei certo, né? Ele consegue fazer essa diferença entre cristianismo e cristianismo, o cristianismo da Reforma e o cristianismo da Contra-Reforma católica, ou ele não consegue fazer essa distinção? Na verdade, para o judeu, tanto o catolicismo como os reformados perseguiram o judeu do mesmo jeito. Lutero foi antissemita, perseguiu, fechou a sinagoga. É mesmo? Sem dúvida. Os judeus foram perseguidos por todos os cristãos. Todos. Reformados, século XVI. Lutero, que foi uma bênção em muitas áreas, ele era fruto de 1.300 anos de antissemitismo. Lutero, como Maomé, esperava que o judeu fosse aceitar a nova religião. Não nova religião, mas a visão do que Deus estava fazendo na reforma. E os judeus, por não aceitarem, que a conversão não é por atacada, né? Individual, os judeus não aceitaram e foram muito perseguidos. Sinagogas fechadas, talmudes queimados, literatura judaica. Os judeus sofreram muito na mão de todos os cristãos. Só que para o judeu hoje, eles compreendem essas coisas. Né? Do modo geral, eles não têm assim, esse rancor contra a civilização cristã. Porque o judeu foi perseguido por todo mundo. Por árabe, por ateu, por todo mundo. Hoje ele é acolhido, né? É verdade. No Evangelho. Mas hoje eles sabem que são acolhidos? Sabem sim. Eles olham para a gente com uma certa dúvida. Assim, eles estão querendo nos evangelizar, né? Mas eles sabem que o povo evangélico, e agora também muitos católicos que vão a Jerusalém, né? Porque o próprio pedido de perdão do Papa foi muito importante, né? Há não sei quantos anos atrás, João Paulo II, né? Então ele não vê mais o cristão, apesar de que alguns judeus radicais andaram queimando algumas igrejas católicas lá em Israel, há uns 6 meses atrás, até num lugar onde a gente tinha passado. Mas eram judeus radicais contra a adoração de imagens. Isso. Quer dizer, que não havia um cunho político, social, havia um cunho praticamente só religioso. Por causa do primeiro mandamento, né? Adorará o Senhor teu Deus, e não a imagens e tal. Mas, pastor, tem que fazer uma justiça aqui. Muitos cristãos, não fala a instituição, sempre ajudaram os judeus também. Por exemplo, na época do Holocausto nazista, muitos cristãos, católicos ou protestantes, esconderam os judeus, morreram por fazer isso, né? Ajudaram. Por exemplo, depois de Henry Truman, que era presidente dos Estados Unidos na morte de Roosevelt, na época da proclamação de Israel, ele foi a favor, em 48, no dia 14 de maio de 48, às 8h30 da noite, Weizmann, que era um grande cientista judeu-americano, ligou para Golda Meir lá no dia que Davi Ben-Gurion leu a proclamação do Estado de Israel e falou com ela: Henry Truman acabou de aprovar o Estado de Israel. Então, a parte dos Estados Unidos, católicos e protestantes, em apoiar Israel também é fundamental para o coração do judeu entender isso, porque todo mundo erra. Igual a gente falou sobre o árabe, não temos nada contra o árabe, amamos todo mundo, mas nós temos que entender que todos nós erramos na história. Todos nós, ao assumir, é aquela coisa Atlético Cruzeiro, Internacional e Grêmio. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega uma bandeira de alguma coisa e quer desfazer do lado de lá. Então você pode torcer para uma coisa, mas não vai matar ou xingar o outro porque ele não concorda com você. Então o judeu hoje tem essa maturidade para compreender essas coisas, mais do que nós. A verdade é que o judeu hoje, depois de tudo que sofreu, como eu te falei, não existe cultura intelectual que se compara ao judeu. Não existe. Entre os grandes homens que mudaram a história do pensamento humano, tem judeu. Quem foi que mudou a forma do homem olhar para si mesmo? Não era um judeu, Sigmund Freud. Karl Marx era um judeu que trouxe o socialismo para o mundo. Einstein. Albert Einstein era judeu. Então,
Entre eles, eles compreendem muitas coisas que às vezes nós não compreendemos aqui. O grande problema é que a conversão, voltando a falar da conversão de Lutero cristão, ela é individual, é o Espírito Santo é que fala com a gente. Mas em Zacarias, capítulo 12, por exemplo, principalmente no verso 10, ele fala assim que haverá um dia em que os judeus, todo Israel, vai olhar para o unigênito e o primogênito, que é Jesus, né? O que você vê em João 3,16, em Romanos 8,29, ele fala, o unigênito e o primogênito vão chorar por ele, porque Deus vai dar um espírito de clamor para Israel como nação. Não sei se a gente vai estar vivo para ver, não sei como vai ser, mas que vai ser glorioso, vai. A gente pode fazer um programa só sobre as promessas sobre Israel no milênio, né? Aí é... Grandes promessas em Zacarias de 10 a 14, Isaías 40, Isaías de 60 a 65. Nós temos as promessas, grandes promessas de um Estado restaurado, governando o mundo todo, na paz de Cristo. E o Estado, as promessas de Deus para os judeus, elas se cumprirão. Verdade. Todas têm cumprido, né? É importante você saber disso, querendo ou não, você concordando ou não, você achando que aqui a gente está puxando sardinha para o judeu, não. Existem promessas na Bíblia que Deus não é Deus que falha com as suas promessas. E serão cumpridas. Verdade. Posso falar uma coisa importante sobre isso? Igreja, igreja, Israel, Israel. O homem só é salvo em Cristo. Isso é muito claro. Os primeiros pregadores, pós a morte de Jesus, do nosso Senhor Jesus, morte e ressurreição, eram judeus. Então o judeu tem que se converter para ir para o céu, gente. A salvação é em Cristo. Uma coisa é a nossa salvação, a igreja, que é formada de qualquer um, gentio. Gálatas fala, não importa se você é judeu, se é grego, não importa, tem que nascer de novo em Cristo. E outra coisa é o plano de Deus para a história da raça humana com o judeu. Porque só se entendeu as 70 semanas de Daniel capítulo 9, 29, 27, desculpe, 27 e 29, quando Israel voltou para casa, porque os teólogos, os escatologistas não compreendiam, porque Israel era um povo abandonado, perseguido, todo mundo esperava uma hora os judeus sumir do mapa da história. Quando a semana de Daniel que faltava só foi entendida. Exatamente, né? Porque a 70ª semana será os 7 anos da grande tribulação. É onde vai ter Apocalipse 7 e Apocalipse 14, os 144 mil judeus, 12 mil de cada das 12 tribos. Quer dizer, ninguém vai destruir os judeus. E sempre há um remanescente sempre. Do judaísmo o antissemitismo, que Deus escolhe para eles converterem. Verdade. Houve um remanescente, que são os discípulos de Cristo, né? Os 11 apóstolos mais Paulo eram judeus, começam a pregar só para judeus, até que Pedro tem aquela revelação e Paulo ao mesmo tempo no deserto tem a revelação da graça, que eles vão pregar para os gentios. Verdade. Aí que é a grande revelação do Cristo, em Cristo, do mistério de Deus, que é unindo os povos, Paulo falando isso em Efésios, fez dos povos um só em Cristo Jesus. Quer dizer, não há raça, mas eu não sou primeiramente brasileiro, eu sou primeiramente cristão. Verdade. Depois eu sou brasileiro. O judeu que se converter, primeiramente ele é cristão, depois ele é israelita. Isso aí. Você está entendendo? Concordo. Porque quando nós convertemos, a nossa pátria principal, a nossa cultura, ela é celestial, meu amigo. Eu amo, sou apaixonado com o Brasil, mas em primeiro lugar eu pertenço à pátria celestial. E isso é para nós e para os judeus e para os árabes e para qualquer um. Jesus, quando foi chamado pelos discípulos para ir pregar, inclusive para o grego, falaram, não, Jesus, o que o senhor está falando, o grego vai ficar maravilhado, os caras pensam, são muito pensadores. Jesus falou assim, eu vim para a casa perdida de Israel. Jesus passou os 3 anos e meio de ministério ali entre a Judéia e Galileia, somente para o judeu. Jesus não veio, ele, no ministério dele, falar para o não-judeu. Isso é para nós. Isso é para os discípulos e nós. E nós temos 5 minutos para falar do sionismo. Começa em 1800. Ok, o sionismo político mesmo começa num evento do Theodor Herzl em Basileia, na Suíça, em 1897. Né? Ali começa o movimento sionista. Exato, que é chamado de sionismo político. Porque o sionismo foi um movimento além de uma data específica. Né? O sionismo é um movimento que... Voltar para Sião. Voltar para Sião. É importante explicar isso. Quer dizer, ele começa no final do século XIX e vai concretizar na metade do século XX. Né? Isso mesmo. O sionismo, gente, foi quando Deus falou assim, Papai do Céu falou, está na hora de levar os descendentes de Abraão para casa de novo.
Então começa a mover no coração dos judeus ao redor do mundo, principalmente judeu americano e europeu, o desejo de voltar para casa. Antes do Theodor Herzl, nós vamos ter outros judeus líderes na Europa, escritores, Moses Herzl e outros, que vão começar a fomentar o desejo de voltar para lá. Em 1881, começam os pogroms na Rússia, que é o povo saía para matar as comunidades judaicas. Então, em 1881, alguns jovens judeus, estudantes russos, saem da Rússia e vão morar em Israel. Daí os judeus começam a comprar os terrenos em Israel, quando o Theodor Herzl, em 1897, fala sobre a necessidade de uma criação do Estado judeu. E essa colônia judaica vai chamar Yishuv. Essa colônia vai existir até a saída das tropas inglesas após, no dia 15 de maio de 48, após a proclamação de Israel em 14 de maio de 48. Porque o Estado de Israel foi votado no final de novembro de 47. Né? Outra coisa interessante, muitas pessoas pensam que Oswaldo Aranha deu o voto Minerva. Isso é uma lenda. Foram 33 votos a 13. Oswaldo Aranha presidiu a sessão, ele não votou, não existe empate, porque a ONU falava que tinha que ter 2/3 da aprovação do quórum presente para aprovar um Estado. Então não ia ter empate. E mesmo assim, o que ele fez, ele atrasou em 3 dias a reunião para que os delegados da América Latina, que iam votar a favor de Israel, comparecessem para votar. Eu não sei quem no Brasil criou essa lenda. Meu pai morreu achando que Oswaldo Aranha deu o voto Minerva. Falou isso a vida inteira. E não existe, isso é uma lenda. Ele provocou a reunião para que houvesse uma votação. Então o movimento sionista foi esse movimento que não foi da noite para o dia, gente. Você imagina, a população de Israel chegou a ter 600 mil habitantes no final da Segunda Guerra Mundial. E antes não era nem 10 mil. Então o sionismo foi os judeus comprando os terrenos dos árabes para voltar lá. Por isso que é um grande engano sobre a questão palestina hoje, que não dá tempo de falar aqui agora. Então na próxima, esse ano que vem, a gente traz aqui para falar, falando sobre judeus, aí vamos estudar a história dos palestinos no Oriente Próximo. Com todo carinho e amor. É isso aí, o Ciência e Fé termina aqui. A gente explicou aí a nossa base da nossa cultura. Somos civilização judaica cristã, porque temos em nossas raízes as raízes judaicas e esse elo que o cristianismo fez em toda a cultura helênica e junto com o judaísmo, que se espalhou para o mundo inteiro e que hoje o Ocidente não seria o Ocidente sem o cristianismo. Não tem como falar de Ocidente sem o cristianismo. É verdade. A pessoa pode até não ser cristã de prática de fé, mas os valores da civilização judaica cristã estão aí, não tem como a gente negar. Apesar de que hoje com o mundo globalizado misturou muito, mas as raízes estão aí. A gente vê que o Oriente é diferente, né? O oriental ele é diferente na sua raiz de entendimento. Tem boas características também. Claro. Não só o mundo ocidental, mas os orientais também têm muitas características boas, né? Nós também temos defeitos e características e eles também têm. Verdade. Mas o cristianismo nos educou, ele trouxe uma valorização da mulher, ele foi contra a prática bárbara, da barbárie em muitas ocasiões. Enfim, Jesus trouxe a questão da outra face, de amar o seu inimigo. Bom, nem todos praticam isso, mas que está lá na raiz, está. Muitos cristãos errados, você vai ver os 200 séculos de cruzadas, etc. Mas não era o cristianismo. Esse já é outro programa, só falar das cruzadas, de quantas vezes Jerusalém foi invadida e destruída. Parece mais de 9 vezes, né? Durante a história. Isso aí. É isso, nós terminamos o Ciência e Fé. Fica em paz, fica com Deus e que a graça do Senhor, o Deus vivo de Israel, o Filho de Deus que nasceu, né, e vive, é um mistério de Deus para nós, possa entrar no seu coração. Você, judeu, você cristão, você espírita, você árabe, você que está nos ouvindo agora, todos nós precisamos de um só, Jesus Cristo nosso Senhor. Fique em paz, que Deus te abençoe. O Ciência e Fé volta semana que vem. Paz!